Irmãos, nós estamos aí estudando uma série de lições a respeito das cartas pastorais de Paulo. E quando olhamos para estas cartas, eu não sei se você fez essa observação, como elas são contemporâneas, como elas têm algo tão especial para a igreja do dia de hoje, como ela fala com a igreja nos nossos dias. Estamos vivendo uma influência muito grande do secularismo, que está criando uma aversão à doutrina do Senhor, à sã doutrina. E é isso que Paulo vai dizer a Tito: não importa onde você está, pregue a verdade, pregue a sã doutrina. Mas mais do que falar da sã doutrina, ele vai dizer a Paulo e a nós nos dias de hoje: pregue com as suas ações, pregue com as suas atitudes, pregue com o seu testemunho. Amém? É sobre isso que Paulo vai falar na carta de Tito. E nós vamos ver de uma maneira bem especial, porque ele vai trazer instruções neste capítulo 2 de Tito para cada grupo da igreja. Como Deus é cuidadoso conosco, né? Como Deus se preocupa com cada faixa etária da igreja. No capítulo 2 vem uma instrução específica. Então vamos abrir aí a nossa Bíblia no livro de Tito, capítulo 2. Todos encontraram? A partir do verso 1 nos diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Simples assim, direto assim. Paulo começa logo dizendo: pregue a sã doutrina. E ele vai dizer por que motivos nós devemos pregar a sã doutrina. Quais os motivos que levam a nós buscarmos esta verdade e sermos fiéis a esta verdade, para que a palavra de Deus não seja difamada. Difamada. Essa responsabilidade é de quem, irmãos? Será que a palavra de Deus tem sido difamada nos dias de hoje? E como tem? E como tem? E a culpa é de Deus? A culpa é de quem, irmãos? É nossa. Para que ninguém possa falar mal dos cristãos. Eu não sei se vocês já ouviram uma frase que diz que o exército de Deus é o único exército em que o soldado mata o seu outro parceiro de soldado, né, que fere o outro soldado. Por que disso? Porque nós cristãos somos os primeiros a ferir os nossos irmãos.
a apontar, a julgar, a falar mal. Nós somos os primeiros. Quantas pessoas desigrejadas existem nos dias de hoje por estarem feridas com os irmãos? São muitas. E às vezes nós não nos atentamos para isso. Irmãos, uma palavra mal falada, no momento errado, fere mais do que qualquer outra coisa. E é difícil consertar depois que já foi feito. Não é fácil. E ele diz também, para que o ensino de Deus sobre a salvação se torne atraente. Para que as pessoas olhem para você e para mim e desejem estar no mesmo lugar que nós estamos. Para que elas se sintam atraídas, para que elas sintam vontade de vir para a casa de Deus. Por isso é necessário pregar a sã doutrina. Tito estava inserido na sociedade cretense. Nós já vimos aqui em 2 aulas que Creta é uma ilha grega e que a promiscuidade ali era a lavonter. Era um padrão de vida daquele povo, daquela época. A bebedice, a prostituição, tudo que você pensar que tem aqui no Brasil, tinha lá. Tudo, a mesma coisa. E Tito estava ali para ministrar na vida de homens e mulheres que haviam aceitado Jesus. Mas homens e mulheres que tiveram aquela vida. Tiveram aquela vida. Hoje, nos dias de hoje, dentro da igreja, nós encontramos pessoas privilegiadas que foram criadas no Evangelho, que cresceram no caminho de Jesus. Talvez por algum momento da vida até se desviaram um pouquinho, mas por ter aprendido a verdade, se contiveram nos seus impulsos e retornaram. Muitos de nós aqui dentro desta igreja são assim. São pessoas criadas aqui, que cresceram no caminho, mas muitos não são. Todos os anos, vidas se rendem ao Senhor, vidas se achegam ao Senhor e vêm para a casa de Deus. Nosso papel de cristãos maduros é ser exemplo para estas pessoas. É ajudar estas pessoas na sua caminhada de fé, para que cada dia elas se sintam mais atraídas pelo Evangelho. Essa obrigação é minha e sua. Não tente se isentar. Não pense que esse dever é só de quem é mais velho, não. São dos jovens, dos adolescentes, de todos nós que conhecemos a Deus, que fomos alcançados por Cristo. Nós temos que ter esta fidelidade com a palavra de Deus. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos qual é o propósito de Deus para a vida do homem. Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito divino do Senhor para a vida do homem, irmãos? Principal é salvação, mas isso Ele fez por nós, né? Dando o seu Filho. Mas Ele tem um propósito para o homem na vida diária dele aqui. Que ele ande em santidade. Que ele seja santo. Porque somos feituras de quem? Dele. Porque somos feitura dele. Está lá em Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus tem um propósito divino para a vida de cada um de nós. E o propósito do Senhor é esse, que nós busquemos ser a cada dia santo. O alvo da nossa lição de hoje é qual? Compreender que Deus tem um propósito, desejar seguir este padrão,
autoanalisar-se com a finalidade de desenvolver as atitudes cristãs ensinadas e dar o bom testemunho. Parece uma coisa repetitiva, não parece? Mas não é. Mas não é. O que mais tem é crente escandalizando o Evangelho. Principalmente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós encontramos algumas situações que chegam a ser inacreditáveis. Nos dias de hoje, nós estamos vivendo uma crise pastoral. Não sei se vocês concordam comigo nessa minha observação. Muitos pastores nos dias de hoje estão em crise. Estão cansados da obra. Estão cansados de fazer a obra. Muitos pastores se suicidando, se sentindo sozinho, perdendo o foco, esquecendo que a obra é de Deus e não é dele, tentando resolver e fazer tudo no braço, na força do seu braço. Isso é crise, irmãos. Isso é uma crise que tem afetado a igreja. Tem muitos pastores vivendo na indolência. Estão buscando status, aparência de poder, não sei, e esquecendo principalmente de um testemunho digno para o povo de Deus. É um momento mesmo. É um momento. Os pastores estão em crise. Em segundo lugar, eu vejo nessas cartas de Timóteo e para Tito, tão oportunas para nós hoje, porque elas trazem uma orientação prática para a igreja. Elas dão o modo certo, né, de como nós devemos proceder diante dos problemas externos e os problemas internos. Ela diz isso. Né? E eu falo, irmãos, que problema dentro da igreja é a pior coisa que pode acontecer, porque ela mina as forças dos líderes e dos crentes e acaba perdendo o foco. A igreja, o foco da igreja, como a pastora Viva disse agora há pouco, quando nós viemos à casa do Senhor, nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós viemos aqui para louvar o Senhor. Nós viemos aqui para ser alimentado por Ele. Mas quando a igreja está em crise com seus conflitos internos, o alvo é qual? É o homem, é a conversa, é a fofoca, e é aquilo, eu tenho razão, não você que tem. E ali começa. E as pessoas vão se dispersando. Nós vimos isso acontecer o ano passado aqui na nossa cidade. E dói o coração de ver uma igreja passar por problemas desse tipo. E a terceira coisa que eu observo no momento atual em que nós estamos vivendo, é que a igreja está vivendo um descompasso da vida cristã com a teologia. Totalmente. Hoje, tem muitas pessoas dizendo que os ouvidos são muito sensíveis para a sã doutrina. Então, nós devemos mudá-la um pouco, porque é muito duro dizer para um jovem: sexo antes do casamento é pecado. Mulher fora do casamento é pecado, é prostituição. Bebedice é pecado. É duro dizer estas coisas. Então, para nós não espantarmos, nós vamos deixar esses assuntos guardados. De agradar. Agora, cada um de nós vai prestar conta diante do Senhor.
Cada um de nós. E eu entendo, irmãos, que a melhor maneira de combater os falsos mestres é pregando a verdade, a palavra de Deus. É ser coerente com a palavra de Deus, é a melhor. Mais do que criticar, do que apontar e de dizer quem é e quem não é pregar a verdade. Porque no dia que encontrarmos com o Senhor, ninguém vai poder dizer assim, não me foi dito isso. Eu não ouvi, só se ele não estava na igreja. Mas hoje nem essa desculpa tem mais, porque os cultos são transmitidos. Então ele tem, ali a oportunidade de ouvir a verdade. E essa é a influência que a igreja está vivendo, pós-modernidade. Tudo é normal, tudo é natural. Não tem problema não com essas coisas, não. Não, isso não. Deus está preocupado com o coração do homem. O seu proceder é ele com Deus, ele acha que é certo. Não é assim? Irmãos, muito cuidado, viu? Com esse tipo de conversa, porque a Bíblia, ela é o que é. O homem não tem direito de alterar, nem acrescentar e nem tirar nada dela. Nada. E é de Gênesis a Apocalipse. Não se engane. Tudo que está registrado aqui está registrado para a salvação do homem. Tem uma teologia do fundo do inferno correndo aí nas redes sociais que o Velho Testamento é passado, que não tem nada a ver conosco. Isso é mentira do cão. Tudo que está aqui foi inspirado por Deus para que o homem ande em santidade, não se deixe enganar. Então, voltando aqui à palavra de Tito, Paulo a Tito, ele vai dar um conselho. Ele vai começar logo no versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Falar, irmãos, e ensinar a sã doutrina implica em dizer aquilo que a Bíblia aprova e aquilo que a Bíblia condena. Aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada ao Senhor. Pregar a sã doutrina implica ensinar que o pecado separa, sim, o homem de Deus. E que é imprescindível explicar que Jesus vem buscar uma noiva imaculada, uma noiva separada. Então não se iluda, viu? Não se iluda. Nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos fracos. Mas a palavra de Deus fala que na minha fraqueza é que eu sou forte. Forte em quem? Em Cristo Jesus. Então, que nós tenhamos isso bem claro para nós. Paulo vai logo dizendo para Tito, olha, você não tem compromisso com o que está sendo dito aí fora, não. O seu compromisso é com a verdade. Você está aí para falar a verdade. E aí ele vai dizendo a Paulo, fale de acordo com a sã doutrina. Fale de acordo. Não crie coisas da sua cabeça. Não invente coisas, não. Hoje o que nós mais vemos no mercado da fé aí são invenções. São invenções porque nós estamos querendo atrair, as pessoas. Mas o que tem que atrair a pessoa, o que tem que atrair o homem é o Evangelho do Senhor. Puro e simples, claro e objetivo, o que é e o que não é, e pronto. Ele vai dizer isso para Paulo. Não basta ficar denunciando e apontando os falsos mestres, não. É preciso pregar a verdade. Ele diz a Paulo, seja exemplo. E eu quero abrir um parênteses aqui um pouquinho. Irmãos, como nós precisamos de exemplo na nossa vida. Desde quando somos crianças, desde quando começamos ali na tenra idade, nós começamos a agir
e falar e fazer como os nossos pais fazem. Nós vamos crescendo, chegando à adolescência, nós vamos nos espelhando em quem? Naqueles amigos mais popular, né? Vamos dizer assim. Na nossa juventude, nós precisamos de exemplo. E aí Paulo vira para Tito e fala o que para Tito? Seja você o exemplo. Seja você exemplo. Eu amo uma declaração que Paulo faz aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 11, 1, que ele diz assim para a igreja de Corinto: sejam meus imitadores, olham para mim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quantos de nós podemos dizer isso? Não vou falar para a igreja não, irmãos. Vou falar para a nossa família, dentro da nossa casa. Quantos de nós podemos chegar para os nossos filhos e dizer para eles assim: olha para a minha vida, olha para aquilo que eu tenho feito como serva do Senhor, como servo do Senhor. Toma a minha vida como exemplo para a sua vida. Preste muito atenção naquilo que você tem falado, naquilo que você tem feito. Porque existem pessoas que ainda não estão maduras espiritualmente te observando. E muitas famílias, os filhos desistem da igreja, não é por causa da igreja em si, não. É por causa dos pais. Saem do culto falando mal do irmão, da irmã, do pastor, da reunião, do que foi. E tem ali gente ouvindo. Tem gente ali ouvindo. Muito cuidado com o que é conversado. Procure pensar sempre: meu filho pode olhar para a minha vida como servo de Deus? Eu tenho feito as coisas que devem ser feitas? Não estou falando só de vir à casa do Senhor, não. Porque quando nós olhamos para estas cartas, o que mais Paulo bate com força, é no caráter. Eu tenho o caráter de Cristo, eu tenho sido verdadeiro, eu tenho sido sincero. Ele fala para Tito: você tem que ser exemplo, no versículo 7, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Boas obras, irmãos, só para esclarecer, não quer dizer só ação social e caridade, não, viu? Boas obras é aquele fruto do seu caráter, é ser verdadeiro, é ser sincero, é ser honesto, é ser íntegro, é viver aquilo que você fala que crê. Isso são boas obras também. Ele diz para para Tito: seja um professor íntegro e sério. Na doutrina, mostra incorrupção, mostra sinceridade. A doutrina, irmãos, aquilo que nós pregamos, tem que andar de mãos dadas com a nossa vida diária. Eu vir aqui à frente ensinar uma coisa e viver outra, isso só engana a mim mesmo. É necessário nós entendermos que a nossa vida, ela é consequência da nossa fé. Eu professo que creio em Cristo. Eu professo que sou nova criatura nele. Eu professo que as coisas velhas se passaram. Então, vamos prestar atenção no que tem sido hoje a minha vida. Se as minhas atitudes, se o meu agir tem tido coerência, está de acordo com aquilo que eu digo que professo. E vou te dizer mais: não adianta ter desculpas, porque para Deus não existe esse tipo de desculpa, não. Ah, Deus, o Senhor sabe que a minha vida é difícil. Ah, Deus, o Senhor sabe que lá em casa só eu sou crente. Muitos jovens vivem essa realidade. Isso não te isenta da responsabilidade de dar testemunho de vida coerente, né, com aquilo que você ensina. Em outras palavras, eu vejo Paulo dizendo para Tito:
O líder não ensina só com palavras, ele ensina também com os exemplos, com as suas atitudes, com a sua postura, né? E a última coisa que ele diz para Tito: seja puro no falar. No versículo 8 ele vai dizer que a sua linguagem seja sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Ah, que é isso? Uma língua, né, uma linguagem sã e irrepreensível, não passa só pelos palavrões. Você concorda comigo? Aliás, palavrão na boca de crente é inaceitável. Mas uma língua sã, uma linguagem sã e irrepreensível, é aquela linguagem que não tem maledicência, que não tem calúnia, não tem julgamento, que não tem crítica negativa. Crítica, irmãos, quando positiva, ela é muito bem feita, bem aceita. A crítica positiva, ela é para te fazer andar, ela é para te fazer crescer. Agora, aquela crítica negativa, não, isso não é saudável. Ele vai dizer para Tito, muito cuidado para você não poluir o ensino da palavra de Deus com palavras que não cabem. Com palavras que não cabem. Esta linguagem sadia, ela é coerente com o quê? Com o Evangelho. Ela é coerente com a Bíblia. Nós devemos nos policiar. E hoje, eu fico pensando como deve ser difícil para os nossos filhos, porque a mídia, ela está aí lotada de músicas pornográficas, de músicas, eu não sei se eu já compartilhei isso com vocês, eu moro do lado ali da Fiat, aqui na ilha. Quando a Fiat estava construindo lá, o galpão deles, tinha um pedreiro que levava o carro, e o carro dele tinha aquele som atrás. Vocês já viram aquele som enorme que colocam? E ele abria no sábado, ele abria o capô do carro, porta-mala do carro, e ligava aquele som na maior altura para quem quisesse ouvir. A Mazinha, minha vizinha, ela é testemunha disso. Irmãos, as músicas é de arrepiar o cabelo. Eu nunca ouvi tanta podridão num lugar só. Todo sábado, qual era o meu primeiro ofício da manhã? Chamar a polícia. Chamar a polícia. Só que eu chamava a polícia e ficava na minha, né? Eu falei, eu não vou arrumar problema com ele. Mas um dia eu tive que me manifestar. Eu falei, a polícia não está resolvendo, eu vou usar a autoridade que Deus me deu, eu vou lá. Cheguei para ele e falei, meu filho, coisa linda, né? Você ter um carro com um sonzão desse, isso é resultado de trabalho. Mas eu quero te pedir um favor, você vai ouvir essa música na sua casa. Eu sou cristã, não concordo com essas letras, eu não sei se você é pai. Mas se você for, vou te dar uma dica de graça hoje de manhã. Cuidado com o que você tem ouvido. Tem como você desligar esse som? Sim, senhora. Desligou. Acabou. Eu acho que eles mandarem para outro lugar, porque os amigos devem ter falado, olha, aqui está ficando insustentável. Irmãos, e os nossos filhos, não se engane. Eles estão aí na rua, estão na internet, eles estão em todos os lugares, e essas músicas tocam em tudo quanto é lugar, de dia com sol quente. Não tem hora para tocar, não. É tudo muito explícito. Então, nós temos que ter este cuidado de estar sempre orientando e incutindo na cabeça deles. Às vezes, você vê jovens assim reunidos e você para um pouquinho para ouvir a conversa. Você cai dura no palavreado, no assunto que está sendo conversado. Para mim, é inconcebível ver uma pessoa com uma idade tão nova daquela,
falando aquelas coisas, tendo a mente ocupada com aquele tipo de assunto. É muito duro isso. Eu tenho sobrinhos que não são evangélicos. De cada 10 palavras, 8 é palavrão. Isso é desagradável. E eu estou falando de gente culta, estou falando de gente estudada, de gente inteligente, mas é o comum, é o normal. Agora, para o povo de Deus, continua sendo inaceitável. Continua. Nós temos que buscar ter uma linguagem sã, irrepreensível, para que o nosso inimigo não tenha nada para nos acusar. É isso que Paulo está dizendo para Tito e está falando para nós hoje, quanto igreja do Senhor. Amém? Cheguei, estava fazendo umas piadinhas, recente, aí Paulo pegou, quando eu cheguei, ele falou assim, vamos parar. Está chegando um homem de Deus aqui, eu gosto por isso. Glória a Deus por isso. Isso é testemunho, né? Isso é testemunho da palavra do Senhor. E é assim que tem que ser mesmo. Aonde nós chegarmos, a conversa tem que mudar de rumo, né? Paulo vai dar agora, a partir do versículo 2, instruções específicas aos grupos da igreja. E ele começa essas instruções falando para os homens mais velhos, para os idosos da igreja. E essas orientações, elas são muito pertinentes, porque ele vai dizer assim, olha, que os velhos sejam sóbrios. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que ele seja moderado, que ele tenha domínio próprio. Não é porque ele é idoso, ele pode fazer tudo que ele acha que ele deve, que ele pode dizer tudo que ele acha que quer. Eu já ouvi muita gente idosa dizer assim, eu estou numa idade que eu tenho que falar tudo que eu penso mesmo. Engano, isso não existe não, meu querido, minha querida. Quanto mais velho eu sou, mais de mim é cobrado. Cobrado o quê? Moderação, domínio próprio. O homem mais velho, ele deve ser exemplo. Ele deve ser exemplo para os mais novos. Ele deve saber controlar os seus impulsos, principalmente esse aqui, o da língua. Coisa feia é homem falador. Mulheres, vocês concordam comigo? Coisa desagradável é homem falador, é homem fofoqueiro. Ninguém merece. E para idoso, então, piorou. O homem idoso, ele tem que ter disciplina e limite. Apesar de que isso não é mal para qualquer idade, né? Isso, pelo contrário, é qualidade. Em qualquer idade, nós somos chamados a ter disciplina e a termos limites. Eu até anotei aqui uma frase de William Barclay, que ele afirma que os prazeres desenfreados custam mais do que valem. Hoje, o que a gente vê aí de homem mais velho, com mocinha nova, pagando caro para isso, né? Coitado, mal sabe ele que o preço está muito mais, né? Está muito caro para esse tipo de vida, para esse estilo de vida. Uma coisa que ele fala para os mais velhos, que eles sejam dignos de respeito, que eles tenham uma reputação aprovada. Aprovada. Uma vez eu fui numa casa e estava tendo uma reunião familiar lá, tinha muitas pessoas e tudo, e surgiu o nome de uma das tias daquela família. E todo mundo começou a reclamar daquela senhora. E era uma senhora bem mais velha, assim, com mais de 80 anos. E eu a conheci já idosa, então ela para mim era um amor de pessoa. Sempre me tratou muito bem. E eu fui e perguntei, né? Falei assim, gente, coisa triste vocês falarem isso de uma pessoa
dessa idade e tudo, e uma das pessoas que estavam ali me disse assim: os canalhas também envelhecem. E aquilo foi como se tivesse me rasgado por dentro, assim, porque eu pensei, meu Deus do céu. Quer dizer, envelheceu, mas não houve mudança. Envelheceu. A Rita está me corrigindo aqui, dizendo que o ditado é assim: não se impressione com os cabelos brancos, porque os canalhas também envelhecem. Mas lá no dia ela falou pela metade, ela só falou assim comigo. E eu fiquei muito chocada ao ouvir aquilo. E assim, quando nós vemos aqui Paulo dizendo, né, aos idosos da igreja, sejam dignos de respeito. Respeito, irmãos, é conquistado. Respeito não se compra. E você só conquista respeito dando exemplo, agindo com dignidade, agindo com respeito ao próximo, para ser respeitado também, né? E isso é muito importante, porque nós quando somos mais velhos, muitas pessoas vêm até nós pedir conselhos. Nós temos que ser sensatos, nós temos que ser moderados no que dizer. Se na minha juventude eu não aceitava certas coisas, mas agora que eu sou cristão, espera aí, o que a Bíblia diz a respeito disso? Não é porque eu me separei quando jovem que eu vou aconselhar agora uma jovem, um jovem a se separar. Não é porque eu lidava com certos problemas de uma maneira que eu vou dizer, é assim mesmo. Não, é preciso haver mudança, é preciso haver temperança, é preciso haver seriedade nos nossos idosos. Agora, eu quero deixar bem claro para você que seriedade não tem nada a ver com rabugice. Não estou falando que você não pode dar um sorriso, que você não pode ser gentil, que você não pode ser amável. Não tem nada disso. Ninguém dá conta também de uma pessoa carrancuda. Sejam sadios, sejam sensatos, né? Tratar aquela pessoa medindo as suas palavras. Não importa qual é a idade. Busque ser controlado, busque governar seus instintos. E ele diz por último assim, olha, sejam sadios na fé, no amor e na perseverança. Se nós olharmos para o Evangelho, fé, amor e perseverança é a trilogia do Evangelho, não é não? É a trilogia do Evangelho. É a trilogia neotestamentária que é colocada na vida de todos nós como cristãos. Que a nossa fé, que o nosso amor e a nossa perseverança sejam maduros espiritualmente. Sejam maduros espiritualmente. Ele vai trazer também, aquela hora ali está me atrapalhando um pouco. Para vocês não aparecem, não. Hã? Não é isso, não. É a tarja, está tampando o meu coisa. Ele vai trazer orientação às mulheres mais velhas. E ele começa o versículo 3 assim: as mulheres idosas semelhantemente. Semelhantemente quer dizer o quê? Você vai fazer a mesma coisa que foi falado para o homem. E ele acrescenta ainda, né? Além disso tudo, né? Vocês sejam sérias no seu viver. Sejam reverentes, sejam cuidadosas com a sua maneira de viver. A idade avançada, como eu disse, a torna mais responsável ainda. Ele diz para as mulheres mais velhas, não sejam caluniadoras. Por que você acha que Paulo colocou isso aqui para as idosas? Porque as idosas têm todo o tempo livre, não é? Elas podem ficar na casa de um, na casa de outro. Tem idosas que não têm esse tempo, não. Tem idosas que têm que cuidar dos netos, né, Helena?
mal dá conta deles. Mas tem idosas que têm todo o tempo livre, e aí o que ela faz? Vai ali, colhe uma coisinha, vem aqui, fala outra, e assim vai. Aquelas tias velhas que a gente tem na nossa família, né? Vai na casa de um, vai na casa de outro. Por isso ele diz, olha, não seja caluniadora, viva como convém às santas. Muitas, né? Ela, por causa desse tempo livre, e eu falo, irmãos, que calúnia, fofoca, é muito danoso à vida da igreja. Falou tudo, Fátima. É só ir para o WhatsApp. Hoje em dia, o que mais tem é isso, né? As idosas com tempo livre, dominando a internet, e vai ali, vem aqui, vai ali, vem aqui. Mas esse não é o caso das nossas idosas aqui da nossa igreja, não. Tiago fala algo muito sério, lá no capítulo 3. Ele fala que a língua, ela fere, destrói e mata. Salomão vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Lá em Provérbios 18, ele vai dizer assim, olha, que a morte e a vida estão no poder da língua. No poder da língua. Então, as mulheres mais idosas, cuidado. Né? Cuidado com o que fala, cuidado com o que posta. Né? Cuidado, toma cuidado. Né? Busque de Deus sabedoria. Ele fala para elas não serem escravas do vinho. Eu achei isso interessante porque, estudando a respeito da sociedade cretense, aquele estilo de vida favorecia, né, a bebedice. Imagina um monte de velha bêbada. Aquilo favorecia. A embriaguez, ela é ridícula para qualquer faixa etária. Mas, para uma mulher que tem que ser exemplo, para um homem que tem que ser exemplo, é pior. O estrago, ele é pior ainda. Né? Então, nós temos que ter este cuidado de buscar trilhar o caminho para que os nossos netos, as nossas noras, os nossos genros venham olhar e respeitar. Venham reconhecer em nós homens e mulheres de Deus. E ele fala também que... que elas sejam capazes de ensinar. Em que sentido Paulo está colocando isso? Para que elas sejam exemplos, que elas tenham um conselho bom para dar, que elas possam ter maturidade, elas possam ter equilíbrio. Para quando uma mais jovem vir até ela saber o que dizer. Falta, mas a Lili está dizendo que ele talvez esteja fazendo referência também àquelas pessoas mais velhas, né, que já tem tempo de igreja e que ainda continuam se comportando como recém-convertidas, querendo só tomar o leitinho, ao invés de estar ajudando e fortalecendo outras. Nós temos que nos vigiar e nos policiar a esse respeito. E ele diz para essas mulheres, né, vocês não são chamadas só para praticar o bem, mas vocês também têm que ser mestres do bem. Mestres do bem. Ensinar é o que nós mais velhas temos que buscar fazer. E fazer da melhor maneira. Quer aprender a ensinar, fica curso da PEC. Curso da PEC. Quem não sabe ensinar, pode aprender. A igreja vai estar, né, oferecendo um curso para professoras, né, da APEC. Mas a Igreja Batista Moriá, né, o curso é um recurso, né, a mais.
mas é uma igreja que investe muito no ensinamento da palavra e que dá muita oportunidade, né? Então, aquele que deseja crescer tem que buscar crescer primeiro no conhecimento da palavra. Ele vai falar às mulheres mais novas, e também recém-casadas, que elas amem ao marido e a seus filhos. Amem. Eu acho interessante que nós encontramos Paulo falando várias vezes, dando instruções aos maridos para amar as esposas, para que o marido ame a esposa. E a palavra que Paulo usa, tanto para Efésios como em Colossenses, para chamar a atenção do homem para amar a esposa, ele usa o amor ágape. Ele vai dizer: ame a sua esposa como Jesus ama a igreja. Um amor incondicional, um amor sacrificial. Aqui nesse texto, o termo grego que ele vai usar para amor é filéu. Filéu quer dizer que tipo de amor? Um amor fraternal. Um amor que você dedica à sua família e aos seus amigos. Um amor doador. Aquele amor que busca servir ao seu esposo e aos seus filhos. Este é o tipo de amor que ele diz. Você doa sem esperar nada em troca. Você faz porque você ama. Por isso você faz. Aqui, ele diz para que elas sejam puras, que elas sejam prudentes. As mulheres, elas deveriam manter a sua mente e o seu coração puro. As mulheres mais jovens, elas são assediadas? São. E o pecado está a todo tempo ali rondando. Então, elas têm que ser muito prudentes. Têm que ser prudentes. Para que elas não venham cair nestes laços do inimigo. Elas devem buscar fugir de toda circunstância perigosa. Eu particularmente, eu trabalhei com jovens dando aula na faculdade durante muitos anos, e eu via isso direto. A menina dizia: meu melhor amigo é um homem, porque eu não me dou bem com mulher. Ao homem: a minha melhor amiga é uma mulher. Aí eu ficava pensando comigo, né? Falei: meu Deus, qual namorado vai aceitar isso? E se casou? E se tiver casado? Como que você pode ser casada e o seu melhor amigo ser um homem? O seu melhor amigo ser uma mulher para o esposo? É a modernidade, mas a Bíblia, ela é muito específica, nós devemos fugir. Nós devemos fugir dessas situações perigosas. Nós devemos ser prudentes. Nós devemos ser cautelosas. A palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela é edificadora da sua casa. Então, nós devemos ser cuidadosas. E essa palavra não é só para as recém-casadas. Aquelas que pretendem se casar também. Né? Ele diz que elas sejam trabalhadoras, que elas sejam boas donas de casa. Que elas sejam boas donas de casa. Eu quero deixar bem claro que seria ilegítimo tomar esse versículo, essa fala, para estabelecer uma doutrina. Que toda mulher tem que ficar dentro de casa. Que toda mulher, o lugar dela é lá na beira do fogão e da pia. Não é isso. Não é disso que está sendo dito aqui. Paulo está querendo que as mulheres aqui mais jovens entendam. Ela tem que cuidar bem do seu marido, cuidar bem dos seus filhos, manter sua casa em ordem. Hoje, no nosso tempo de hoje, né, na nossa cultura ocidental, a maioria das mulheres trabalham fora. A maioria delas. E elas precisam ter, então, o quê, irmãos? Buscar equilíbrio.
buscar equilíbrio para manter em ordem as duas coisas, para se sentir realizada profissionalmente, mas também ter ali o cuidado com os teus filhos. É uma cobrança muito alta? É, mas nós escolhemos assim. Não, a Bíblia tem inúmeras mulheres, exemplos de mulheres que trabalhavam, né? Não é isso. O que ele está dizendo aqui é que elas busquem ter equilíbrio nesse papel de esposa e a vocação dela profissional. Não adianta ficar reclamando de coisas que cabem a ela fazer. Não adianta. Isso nós temos que entender. Né? Nós temos que ter isso claro na nossa mente, para que as coisas fluam de uma maneira melhor, para que o seu casamento flua melhor. Não tem competição nenhuma. E ele diz que elas sejam bondosas no versículo 5. Para que a bondade é a atitude de investir o melhor de você na vida do outro. O que uma esposa faz? Ela investe o melhor dela na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, né? Na vida da igreja. É investir. E eu gosto muito desta palavra quando ele fala bondosa. Quando nós olhamos para a Bíblia, o único homem que a Bíblia chama de bom, você sabe quem é? É uma pergunta boa para a gente. Hã? Barnabé. A única pessoa que na Bíblia diz que era um homem bom é Barnabé. Por que vocês acham que Barnabé recebe esse título de bom? Porque é isso que Barnabé fazia. Barnabé investia na vida dos rejeitados. Quem Barnabé ajudou? Quem Barnabé buscou? Que estava abandonado lá em Tarso? Saulo. Trouxe ele para perto. Ele havia sido rejeitado pelos apóstolos em Jerusalém. Os apóstolos disseram, vamos mandar ele para Tarso, vamos deixar ele lá por um tempo. E esqueceram dele lá. Barnabé vai e busca. Depois Barnabé vai buscar quem? João Marcos. O próprio Paulo fala para assim, eu não quero esse rapaz comigo mais não. Ele me irritou demais naquela primeira viagem. Ele me estressou demais naquela primeira viagem. Ele abandonou o negócio pelo meio do caminho. Agora, nessa segunda viagem missionária, não vai de jeito nenhum. Barnabé fala, então tudo bem. Você vai seguir o seu caminho e eu vou cuidar aqui de João Marcos. Eu vou estar aqui com João Marcos. Esse era o chamado de Barnabé. Investir na vida do outro. E aí Paulo diz aqui para nós que nós sejamos boas, que nós sejamos investidoras na vida do outro. Amém? E ele diz também que nós sujeitemos ao marido. Hoje, essa palavra submissão, sujeitar, é uma palavra, coitada, que ela tem sido assim, discriminada demais, porque ela foi extraordinariamente distorcida. Ela foi distorcida. Se você pegar a palavra submissão, você tira o prefixo sub. Sub quer dizer o quê? Abaixo de quê? De uma missão. Eu estou abaixo de uma missão. Eu tenho uma missão. Qual é a missão da mulher? Está lá em Gênesis, quando Deus entregou Eva para Adão, disse, ela vai ser sua ajudadora. Submissão não tem nada a ver com inferioridade. Tem a ver com ajudar, de estar ali os dois juntos, na mesma igualdade, né? Construindo a família, trabalhando em prol do reino. É isso que Deus quis dizer para elas. Ele vai dar orientação aos jovens. Eu gosto muito dessa orientação, porque ele dá só duas. Ele diz para os jovens assim, sejam prudentes. Sejam prudentes.
Será que os nossos jovens sabem o que significa essa palavra? Prudência. Sejam prudentes, tenham autocontrole, tenham a cabeça no lugar. Pensa antes de fazer. Sejam criteriosos, sejam sensatos. Há um versículo na Bíblia, lá em Provérbios 16:32, que nos fala assim: melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é aquele que tem autocontrole. Quer dizer o quê? Mais vitorioso é aquele que tem autocontrole, aquele que controla o seu espírito, do que aquele que toma uma cidade. Salomão está nos dizendo nesta manhã, principalmente aos jovens, autocontrole é superior que a conquista. Vale mais do que conquistar. O sucesso da vida escolar, o sucesso da vida profissional, o sucesso da vida familiar pode ser arruinado pela falta de controle. Pode ir tudo abaixo pela falta de controle, pelos impulsos. Não estou falando só controle, desse controle de explodir, né, de explosão de temperamento, mas pela falta de controle também pelos impulsos, pelos seus desejos. O jovem, muitas vezes, ele cria problema para o futuro dele, porque ele não consegue segurar os seus impulsos hoje. É fácil para um jovem frear seus impulsos? Nós sabemos que não. Mas é impossível? Também não. Ele tem que buscar isso na palavra de Deus. Quando nós olhamos para José sendo assediado pela mulher de Potifar, eu adoro história e eu fico imaginando a cena. Eu imagino que a mulher de Potifar devia ser a mulher mais linda, porque um homem do poder que ele tinha não ia casar com uma mulher baranga. Ela devia ser assim. Aí a mulher começa a assediar José. E não é uma vez só não, ela começa a rodear aquele jovem. E José entendeu que um minuto de prazer com aquela mulher não valia a pena diante de decepcionar o Deus dele. Ele entendeu e ele fugiu daquilo. Quando nós olhamos para Daniel chega na Babilônia. Na época de Daniel, a Babilônia era a referência, era o top da modernidade, do progresso. Estava ali na Babilônia. Ele chega na Babilônia e ele fala para os amigos dele, mais chegado: nós vamos fazer um pacto aqui, nós vamos fazer um propósito aqui. Nós não vamos nos misturar, nós não vamos nos contaminar. E olha como Deus honrou aqueles homens. Tanto José como Daniel foram levados ao posto que eles foram levados de governo, porque lá na juventude eles souberam controlar seus impulsos. Então não adianta nenhum jovem achar: não, isso é difícil, isso não tem problema, isso é só agora, depois eu paro. Não tem não. Você tem que estar prestando atenção, e hoje mais do que nunca. Hoje as grandes empresas, quando vão contratar um recém-formado, um jovem profissional, existem nelas departamentos específicos para pesquisar o seu Facebook, para pesquisar o seu Instagram, para ver as coisas que você posta, para ver quem é você fora daquele círculo ali profissional. Então nós temos que ter muito cuidado, nós devemos ser prudentes. E ele vai dizer que eles sejam realizadores de boas obras. Eles deveriam compreender a importância em dar um bom testemunho. Essa semana, eu e a Viva estávamos comentando sobre os evangelismos de rua que acontecia na minha época de jovem, na época dela de jovem. Era algo tão tremendo, porque punha-se uma caixa de som na rua
e com um microfone ali cantava e ali pregava, e quando fazia o apelo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar, mas quando se fazia o apelo, era aquele monte de jovem que aceitava Jesus. Era um monte de jovens, porque os jovens do meu tempo estavam preocupados em testemunhar Jesus. Os jovens dos dias de hoje estão preocupados em ser bem-sucedidos profissionalmente, em ter uma carreira promissora, em ter um bom salário, ter um bom carro, ter uma vida boa. Isso é ruim, irmãos? Não. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Que os nossos jovens se despertem, para esta preocupação em testemunhar do bom evangelho. Estes conselhos dados aos jovens eram muito importantes para aquela época. E são importantes para a nossa época também, irmãos. E são importantes, porque estão falando de situações que nós vivemos hoje. E eu gostaria de concluir, mais uma vez, falando de uma palavra que eu encontro aqui no versículo 10 do texto que nós acabamos de ler. Ele vai dar também nesse percurso de aconselhamento para os escravos. Eu não fiz menção no nosso estudo, porque não é uma realidade, da nossa época hoje, mas nós poderíamos adaptar isso para os empregados e os seus patrões. Nós sabemos que devemos ser honestos, nos sujeitar à autoridade, e eu entendo que se um homem, uma mulher busca ser e praticar na vida dele as qualidades que foram mencionadas atrás, ele vai ser também um bom funcionário e um bom patrão. E ele vai encerrar o versículo 10 dizendo assim, olha, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus. Como eu gostei dessa palavra, ornamento. Paulo está dizendo a Tito, olha, em nada você pode acrescentar no conteúdo da doutrina, na sã doutrina de Deus. Nada, ninguém pode. Mas torná-la mais bela, você pode. Torná-la mais brilhante aos olhos do homem, você pode. E quando ele usa esse termo, ele usa uma palavra que chama cosmosim, que significa colocar em ordem, enfeitar, adornar. Meu marido trabalha com pedras preciosas. A pedra em si, se não for lapidada, para gente que não entende, não tem beleza nenhuma. Aí lapida-se a pedra, ela fica linda. Mas mais bonita ela fica onde? Num colar, não é? Num anel de ouro. Ela fica mais ornamentada quando ela é encravada numa peça de ouro. Muda completamente a aparência dela, muda o valor dela. Assim é o Evangelho. O Evangelho ele é uma pedra preciosa que nós podemos ornamentar com a nossa vida. Dar mais valor a essa joia. Mas nós podemos também depreciar essa pedra, viu? Você pegar uma pedra valiosa e colocar no metal, no latão, no alumínio, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Que nós possamos, nesta manhã, entender que a nossa vida pode ser o ornamento para o Evangelho necessário para atrair outras pessoas. Chamar a atenção de outras pessoas. Amém? Então vamos só ler ali o textinho final. É bom notar como Paulo orientou Tito a respeito dos vários grupos na igreja. Cada grupo tem seu papel no desenvolvimento do corpo de Cristo. É importante que cada um de nós cumpra os seus deveres para o bem de toda a igreja. Então, idoso, idosa, mulher nova, mulher velha, jovem, cada um de nós temos o nosso papel
e a nossa responsabilidade dentro da igreja. Não se omita, viu? Busque de Deus entendimento. Senhor, qual é o meu papel na igreja a qual eu faço parte, na igreja onde eu congrego? Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Como nós sempre fazemos, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, né? Passar esse tempo aqui estudando é privilégio para muitos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, quando é bom, meu Deus, passarmos um tempo na Tua presença, aprendermos da Tua palavra, Senhor, sermos enriquecidos, meu Deus, porque aquilo que o Senhor deixou para nós, para o nosso ensino, para o nosso progresso espiritual, meu Deus, isso nunca cai de moda. Meu Deus, como serviu para tempos, para 2000 anos atrás, serve para hoje. A Tua palavra, Senhor, é sempre moderna, é pós-moderna. A Sua palavra sempre vai fazer, meu Deus, diferença no nosso meio, vai acrescentar muito mais ao nosso caráter cristão, vai nos fazer muito mais nos aproximarmos de Jesus Cristo, de sermos parecidos com Jesus Cristo. Deus, obrigada por essa oportunidade que nós temos, Deus, de virmos à Tua casa, de cantarmos louvores, de adorarmos o Teu santo nome, de estarmos aqui, Senhor, sempre presentes, porque sabemos que dia após dia o Senhor nos acrescenta mais e mais da Tua bondade, do Teu amor, da Tua misericórdia, porque o Santo Espírito do Senhor que habita em nós, é Ele, Senhor, que nos trabalha, que nos faz cada dia mais cristãos melhores, aptos, Senhor, para herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigada por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.